estou cansado, eu estou emputecido e por isso mesmo eu tenho o direito de perturbar você. Eu estou com vontade de rir e eu tenho o direito de te fazer sofrer. É basicamente essa lógica que acontece. E assim, quando você para pra pensar em uma coisa desse sentido, e até mesmo quando a gente pensa nessa questão de incentivos ao suicídio, no sentido de que eu decido quem morre e quem vive, eu, através do meu gozo, através do meu desejo, proporciono isso, é um absurdo tremendo. E é revoltante. Pessoalmente, se eu estivesse assistindo isso acontecendo com outra pessoa, é até uma coisa assim que eu fico me perguntando. Eu duvido que eu sou a única pessoa que ficaria revoltada com isso. Vida de cachorro, um outro termo que é utilizado muito para descrever o que acontece. Tipo, você é um cachorro, você não é um ser humano, por isso eu não te trato com os direitos humanos. É uma coisa muito assim. Claro que assim, não são frases construídas que geralmente me usam, são assédios, são frases soltas, diretas. Já cheguei a ser xingado muito por causa de me defender muitas vezes. Acho que quase sempre é de me defender. E como as coisas se correm através de boatos, aquele telefone sem fio, um fala só pro outro e tal. É sempre uma coisa tendenciosa, as pessoas não estão nem aí porque o individualismo é crescente. Eu acredito, inclusive, essa situação, eu já estou 11 meses passando disso, me mostrou um pouco como que funciona, como que realmente é a cidade de Arapongas. E apesar de ter muitas coisas assim que podem se gargantear, você tem algumas recentes, como o plano de vacinação avançado, ou até mesmo uma estrutura de segurança pública, que vamos colocar assim, dita como mais segura, mas realmente segura mesmo, não vou mentir. Mas eu acho que coisas assim, tipo, que permitem as pessoas elas veem e acham engraçado que tamanha desumanidade, ai a crueldade, ai como eu sou cruel, ai como eu sou bandida, coisas nesse sentido, trazendo sempre um tom de humor, sarcasmo, de cinismo. Eu acho que de verdade mesmo, esse ponto traz ao povo de Arapongas um pecado muito grave, no sentido de que é muito questionável a ética e a moral da cidade que permite isso. E eu acho que esse é o ponto que talvez eu incomode, porque eu questiono também, em muitas coisas. Mas basicamente é um problema que eu considero é individual. De certa forma, é, porque acontece comigo. Mas também coletivo, porque para pra pensar. Eu descobri que uma pessoa tentou suicídio. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma galerinha de amigos e vou na casa da pessoa para incentivar ela a se matar de vez. Isso para mim é um absurdo. Você pensar sobre, ou se um crime é cometido por várias pessoas ao mesmo tempo, ele não é crime. Sabe? São coisas assim que eu penso que, na verdade, por mais que tenham realmente falhas jurídicas, porque o direito ele traz esse problema, essa questão de vítima-autor. Quando a gente pensa em incentivos e tal, você tem que identificar, você tem que conhecer. E no meu caso, eu não tenho histórico nenhum com a pessoa, eu nem conheço o ser humano. Muitos dos seres humanos que fazem isso é muito complicado. Tem como aplicar? Tem. Mas é complicado e lógico. Porque essas pessoas estão defendendo o quê? Até interessante em cima dessas pessoas que tanto fazem isso. Assistir esse vídeo e tentar se explicar um pouco. Estão defendendo o quê? Estão fazendo isso por quê? Porque é divertido? Porque é divertido? Tipo, é um absurdo tremendo esses tipos de coisa. Inclusive, agora trazendo um pouco de conhecimento teórico da minha área, da psicologia, que até é o que eu tento trazer para explicar um pouco essa situação, porque os efeitos psicológicos que uma situação tão grave de assédios e de estigmação que ocorrem em torno desses assédios são devastadores. Isso é uma coisa também óbvia, né? Então é que muitas pessoas ultimamente também trazem a frase vou de enlouquecer, ou coisa desse sentido. Acho que por sorte eu tenho uma sanidade mental que, embora seja naturalmente estável, é bem forte nesse sentido de reconhecer as coisas como elas são. Pelo menos em relação a isso, eu não tenho grandes problemas. Mas é uma coisa também eu acho interessante trazer, porque eu considero que muito acontece. Porque eu também acredito que muitas pessoas que me assediam, elas não fazem tanto mal, muitas delas, não todas, por maldade, mas por situação. Por... A situação permite isso porque é muito clássico, é muito.
todo mundo faz porque eu posso fazer. E é uma situação que essas pessoas acabam assumindo posições muito em si negativas, em si muito questionáveis, em si detestáveis. E elas nem percebem. É um. Eu gostaria de trazer, que eu sempre lembro quando acontece esse tipo de coisa, é um experimento social que aconteceu na década de 70, uma vez, com o psicólogo Philip Zumbardo, na Universidade de Stanford. No caso, o que aconteceu foi que ele fez um experimento, ele contratou algumas pessoas para atuarem como se fossem prisioneiros e outras para atuarem como se fossem guardas. E as colocaram em uma replicação real de uma penitenciária e eles tinham que se comportar como tal. E ficou observando. E passaram os dias, justamente essa posição de poder, digamos assim, que os guardas tinham em relação aos prisioneiros, essa situação toda foi começando, tipo, os guardas tinham a missão de impedir que houvessem fugas e manter a rotina geral. E os prisioneiros viviam lá em total direitos, uma situação de invalidade muito grande, vulnerabilidade também. E com o tempo ele começou a notar que as pessoas que assumiam a posição de guarda foram cada vez mais caminhando para a posição de autoritarismo e começaram a haver realmente levantes lá dentro, rebeliões, e eles encararam muito grande a situação, a ponto de chegar a humilhar os prisioneiros, a bater nos prisioneiros, em situações completamente reais. Perdeu completamente o lúdico da situação. E depois, quando acabou, eles perceberam que as pessoas que eram tomadas como guardas tomaram posições extremamente carrascas, e antes eles não tinham nenhum sinal de desenvoltura de agressão, de violência. E é uma situação que acontece, ele usou muito para descrever, ele fez um livro sobre o que acontece, por exemplo, em prisões nos países árabes, por exemplo, ou no Oriente, como Afeganistão, Iraque, que é uma posição de até mesmo guardas dos Estados Unidos, soldados dos Estados Unidos torturavam. E ele explica que é a situação que faz isso com a pessoa, a posição de poder que uma pessoa tem sobre outra faz com que ela possa fazer muito a depender do seu direito e coisas absurdas que invalidam. E ele chamou isso de efeito Lúcifer, porque qualquer um que esteja numa posição de poder muito grande pode acabar tendendo a isso, a abusos. E é uma situação que eu enxergo como se aplica no meu caso, bem ou mal, se assediado todo dia de coloca uma situação de vulnerabilidade. E enfim, bem ou mal, é uma condição que qualquer pessoa conhece e pode aplicar para si. E é isso que é complicado. Porque você vê. Já passei por uma série muito grande de absurdos, eu tive coisas indescritíveis. Tudo nesses 11 meses quase que eu tô passando sobre isso e é um absurdo tremendo. E você parar pra pensar que isso pode acabar passando impune é uma brincadeira, é muito complicado. Acho que os efeitos psicológicos eu não vou tentar falar muito sobre, no sentido de o que acontece comigo, até pra não evitar se alguma pessoa que estiver assistindo esse tipo de situação se e gostar e continuar incentivando, tem muito conteúdo sobre mim pra continuar sobre, mas eu acho algo muito terrível. Uma outra frase também que eu escuto bastante, que descreve um pouco o que acontece de muitas pessoas que são pró-assédio, que gostam de incentivar isso, é a cidade toda te odeia. E é uma frase que me lembra muito também um caso de suicídio incentivado por outras pessoas, mas no caso é outro contexto, porque a pessoa era mais vulnerável, era um adolescente, no caso e tal, que é o caso da Meghan Markle dos Estados Unidos, que realmente essa frase ela foi usada no momento que a pessoa cometeu o suicídio. Porque foi um caso de uma garota que conheceu um garoto, que na verdade era um fake, de uma inimiga dessa menina e tal, que juntou a mãe e uma funcionária dessa mãe, e eles ficaram incentivando, conversando com essa pessoa pra conhecer coisas sobre ela e tal. E quando o ponto virou, ela já era uma pessoa mais deprimida e tal, simplesmente ela chegou a dizer: a cidade inteira não gosta de você, e ela se matou. E é uma coisa assim muito próxima, mas ao mesmo tempo diferente, porque também eu não sou um adolescente, né? E tal, mas é uma situação muito assim. E tem muitas frases, até mesmo a questão de judiar, as pessoas judiam de você. Que judiar é uma palavra que surgiu do contexto da Alemanha nazista, quando os judeus eles eram exterminados pelas campanhas antissemitas. E judiar tem esse sentido. Vou te tratar como um judeu. Vou te tratar, vou te matar como um judeu. E é o sentido da palavra histórico, ou qualquer coisa assim, é exterminado. É um absurdo tremendo, mas é o que acontece.